Respeitável público, convidamos você para uma viagem inesquecível. Vamos conhecer agora o maravilhoso mundo das atividades circenses. Vem com a gente que o espetáculo vai começar. Você já se perguntou quem inventou o circo? Em que país ele surgiu? Em que ano? Começamos te respondendo a essas 3 perguntas. Não tem como saber quem inventou o circo, seu surgimento não aconteceu em um país ou local específico e também não tem como precisar uma data exata dessa origem. Então quer dizer que ninguém sabe nada sobre a história do circo? Sabe sim, e muita coisa. Ao longo de sua história, o ser humano sempre buscou maneiras de entender e lidar com o próprio corpo. Desde o princípio, ele sentiu a necessidade de saltar, girar, equilibrar, balançar e pendurar-se, seja lutando por sua sobrevivência, buscando meios de diversão ou até mesmo tentando desafiar e superar os seus limites. Foi justamente na tentativa de vencer as barreiras e limitações corporais que foram surgindo ao longo desse percurso diversas manifestações, tais como o malabarismo, contorcionismo, o equilibrismo, as acrobacias e muitas outras, o que estamos chamando aqui de atividades circenses. Já que entendemos que o surgimento do circo não aconteceu em uma data específica, podemos complementar que existem relatos dessas práticas há milhares de anos e em diversas regiões do mundo, como China, Grécia, Egito e Índia. Quando vemos hoje em dia um artista de rua apresentando-se em locais públicos, podemos entender melhor o contexto de surgimento dos primeiros espetáculos circenses. Estes artistas, conhecidos como saltimbancos, foram agregando-se uns aos outros e formando grupos. Muitos desses grupos cresceram e transformaram-se em companhias, onde geralmente os conhecimentos e as técnicas eram passadas por meio das famílias e perdurando pelas gerações. Até uma curiosidade sobre a origem da palavra circo, que tem muito a ver com a maneira como as pessoas ficavam dispostas em círculos quando iam assistir às apresentações dessas práticas. Inclusive, o primeiro circo a ficar mundialmente famoso foi o Circo Máximo romano, que continha apresentações com animais, corridas de bigas com cavalos e números de pessoas com habilidades incomuns. Esse circo tradicional, bastante influenciado pelos saltimbancos, ou artistas de rua itinerantes da Idade Média, passou a utilizar-se de espetáculos com números equestres em espaços diversos, que iam desde os suntuosos auditórios até mesmo nas apresentações em lonas improvisadas, passando a ser visto como um circo moderno. Um marco para a história do circo foi a sua gradativa abertura para outras artes como a música, o teatro e a dança, vindo a tornar-se um novo circo. Essa mudança também foi ocorrendo no que diz respeito à transmissão dos saberes e sua ampliação por meio das escolas de circo, agora abertas à comunidade. E como foi que o circo veio parar aqui no Brasil? Deu-se principalmente com a vinda das famílias de artistas da Europa, tendo uma forte influência dos ciganos, que se apresentavam ao público demonstrando habilidades como a doma de ursos e cavalos e também o ilusionismo. Uma das primeiras escolas brasileiras de circo surgiu em São Paulo, a Academia do Palhaço Piolim, em 1978. O dia 27 de março, no Brasil, é comemorado como o Dia do Circo, em homenagem a este artista que tanto contribuiu para o crescimento e difusão desta arte em nosso país. Uma parte obscura da história do circo mostra que nem tudo era magia e diversão. Alguns grupos, chamados de Circo dos Horrores, utilizavam de pessoas com características incomuns, como exemplo, gêmeos siameses, mulheres barbadas, gigantes, anões, etc., para exposição como se fossem animais ou até comparando-os aos monstros advindos da fantasia. E por falar em animais, muitos leões, elefantes, macacos e cavalos foram utilizados sem nenhum cuidado com a sua saúde, conforto e alimentação, o que caracteriza que maus tratos a essas criaturas ocasionaram muitas mortes. Mas, felizmente, hoje em dia existem leis severas quanto a ambos os casos. Afinal, quais são as atividades circenses que existem? Como elas podem ser divididas ou, melhor, classificadas? Dependendo do autor que você for basear-se, podem haver variadas possibilidades de classificação, como o Invernol, que propõe uma classificação baseada na Escola Nacional de Circo da França, dividindo em equilíbrio, atividades aéreas, acrobacia, manipulação e ator de circo. Já Bortoleto e Machado trazem uma classificação baseada no tamanho do material, pequeno, médio, grande e atividades que não demandam materiais, além de Duprat,
que traz a ideia das unidades didático-pedagógicas, buscando uma adequação à escola. Você vai observar, ao longo das próximas unidades desse curso, que optamos pela divisão em 4 modalidades, ou atividades circenses: malabarismo, equilibrismo, acrobacias e expressividade. Lembrando que você, professor, pode e deve ficar à vontade para fazer a sua própria classificação, atendendo à sua realidade ou disponibilidade de tempo para abordar este conteúdo. Perceba que o que temos atualmente é um cenário em que a apropriação das atividades circenses deixou de acontecer unicamente pelos artistas profissionais e as pessoas comuns passam a interessar-se pela sua vivência, mesmo que despretensiosa, objetivando lazer, atividades sociais ou de cunho mais educativo. Cercado de lendas, histórias e momentos primorosos, outros nem tanto, o circo ainda hoje atrai e emociona aqueles que vão até os seus espetáculos, trazendo sempre um misto de alegria e diversão, mas também de medo e mistério pelo desconhecido, pelo diferente. Finalizamos aqui nossa breve viagem ao universo do circo e das atividades circenses. Te convido a mergulhar cada vez mais nesse mundo mágico que se descortina especialmente para você. Pegue sua pipoca, ache o seu lugar na arquibancada, que o espetáculo está apenas começando.